E aí pessoal, meu nome é Adriano Kawasaki, sou advogado criminalista com especialidade no Tribunal do Júri, atuo há mais de 14 anos e já fiz mais de 100 plenários por todo o Brasil. Hoje eu vim compartilhar com vocês esses mitos e esses paradigmas que te distanciam da atuação no direito criminal. Vou mostrar para você que é muito possível e que tudo não passa de medo. Antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo e, se puder, dá umas dicas aí dos conteúdos que vocês gostariam para os novos vídeos que a gente está preparando para vocês. Bom, pessoal, vamos começar pelas dificuldades emocionais e psicológicas que você profissional vai enfrentar durante toda essa sua trajetória no direito criminal. Inicialmente, a gente tem que entender que nós somos seres humanos e que quando a gente é constituído para defender uma causa, a gente traz para si todo o problema que envolve essa tragédia, porque sempre é uma tragédia. O direito criminal ele não lida com situações amorosas, só com desgraças. Em especial no Tribunal do Júri, quando a gente fala dos crimes dolosos contra a vida, que é o bem maior que nosso ordenamento jurídico ele tutela. Primeiro que você é o pilar da situação. Você está se defrontando com pessoas que nunca vivenciaram essa experiência. Então você tem os familiares, você tem o réu e você tem os familiares da vítima, em especial, que exercem uma pressão sobre você porque esperam resultados, respostas que nem sempre você consegue traduzir, né? Mesmo porque o direito é uma ciência humana e ela não depende de um resultado diretamente colocado por você. Nem sempre você vai atingir o que você almeja, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não pode trazer suas frustrações profissionais para dentro de casa. Isso é um problema muito grande que quem está iniciando na profissão enfrenta. Nós vivenciamos esses problemas, temos dó e trazemos essa história para dentro da nossa casa. Criamos nossos pânicos, nossos medos, porque nós vivenciamos situações do cotidiano, como situações, por exemplo, uma pessoa que pede o Uber para um amigo, o amigo vai e assassina uma pessoa, e aí vão para cima de você, e é a situação que você começa a temer que aconteça com a sua família, você começa a orientar seus filhos, ó, ouvi isso, ó, eu estava andando com aquele rapaz que tem uma droga, o menino foi preso por tráfico de entorpecente, o menino foi junto que não tinha nada a ver, a menina que emprestou a conta para o namorado, e aí eles fizeram um sequestro, puseram dinheiro na conta da menina, ela nem sabia, pegou 16 anos de cadeia. Você começa a vivenciar toda essa problemática do dia a dia e transferir isso para dentro da sua casa. Aí você começa a privar seus filhos de viver, porque você começa a ter um temor reverencial acerca da sobrevivência. E isso não é uma realidade do nosso cotidiano. Então a gente tem que aprender a separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Uma outra coisa importante para a gente levar em consideração é o seguinte: a gente tem que separar muito o emocional do racional. Eu acho que esse foi o maior enfrentamento que eu tive na minha carreira. Porque no início da carreira você não consegue diferenciar isso. Você coloca tudo dentro de um pote e toca a vida. Só que quando você entra com o seu emocional, por isso que dizem que você não pode advogar em causa própria, porque você confunde essas coisas. Quando você é contratado, você é um espectador, você está fora dessa realidade. Você está sendo um médico cirurgião. Você vai pegar uma pessoa que está doente, você vai cuidar dela. Você imagina se um médico começar a ter dó de cortar uma pessoa para poder operar. A lógica é a mesma no direito criminal. Você não pode ter receio, você não pode ter medo, você não pode se envolver emocionalmente com a causa, porque senão você não consegue dar uma solução racional para aquela questão. Isso é um ponto importante. Outra questão importante é a nossa segurança e a exposição profissional. Eu tenho comigo o seguinte: primeira regra fundamental, não prometa resultados para ninguém. Isso não está no seu poder. A gente é operador do direito, a gente faz as coisas acontecerem e a gente não tem controle sobre o resultado final da causa. Então, nunca prometa, porque a frustração de uma promessa, ela gera uma ira. E é natural. É natural que as pessoas sempre responsabilizem terceiros pelo seu próprio problema ou pelo seu próprio erro. Isso é algo que é inerente ao ser humano. Ninguém aceita o erro em um primeiro momento. Primeiro ela responsabiliza um terceiro. Ah, porque eu fui criado mal, porque eu não tive pai, porque eu não tive estrutura, porque eu não tinha dinheiro, porque o advogado trabalhou mal, porque quem absolve é Deus, mas quem condena é o advogado que trabalhou mal. Isso você vai ver não só no direito criminal, mas em todas as ramificações do direito. Isso é normal.
Agora veja, além de não prometer resultados, você tem que criar um meio de comunicação com o seu cliente e com os familiares dele, que eles também fomentam essas discórdias. Se você não for uma pessoa com uma comunicação coloquial, de modo a demonstrar o que efetivamente pode acontecer com a verdade, porque o cliente ele não pode ouvir o que ele quer. Você tem que falar para ele o que ele precisa ouvir, tanto ele quanto os familiares. Essa é a missão difícil, porque quando você fala o que a pessoa não quer ouvir, possivelmente ela pode te trocar e pegar um outro profissional que vai estar falando o que ela quer ouvir. Só que o que ela está querendo ouvir não é a realidade. E isso é uma outra situação que, inicialmente, esse profissional que ilude, ele capta o serviço, mas ao final a verdade vai aparecer e as consequências vêm com essa verdade. Então tomem muito cuidado com isso. Outra questão importante, entenda que você não pode ter amizade com o cliente. Cliente é cliente, amigo é amigo. Eu vejo muitos colegas que saem junto com os clientes, tomam cerveja com os clientes, vai para restaurantes, bares, noites e etc. Eu não pactuo com essa ideia. Acho que o profissional ele tem que ser profissional, ele não pode ser amigo, não pode atender fora do escritório, você tem que ter uma conduta de atender exclusivamente no seu escritório, você não pode ficar marcando encontro em locais, isso é perigoso. E uma outra questão, ameaças que venham de terceiros, etc. Isso pode acontecer. O cara pegou 20 anos de cadeia, a culpa foi do advogado, quando eu sair, eu vou ter uma conversa mais próxima com ele. Isso tudo é balela. As pessoas... Primeiro que você tem que ver a veracidade disso. E segundo, que as pessoas, quando elas ficam nervosas, elas falam realmente as besteiras. Elas falam como talvez uma forma de se conformar com aquela situação e responsabilizar terceiros em relação à questão. Mas não tenha medo disso. Mantenha a sua postura, sua forma de comunicação, o seu trabalho com lealdade, com sinceridade, com verdade. Não falseie informações e dê o seu melhor. Você é o intermediador entre criminoso ou a pessoa que cometeu um crime e o Poder Judiciário. Você está lá no meio para poder fazer essa intermediação e fazer com que o seu cliente tenha êxito no final da sua história. Outro problema é essa questão do julgamento e preconceitos sociais em relação ao advogado criminalista, o profissional. E sempre que eu faço o plenário do júri, eu falo para os meus jurados o seguinte: quando eu vou para uma festa social, quando meus filhos eram pequenos e perguntavam o que eu fazia, me apresentava como advogado, todas as pessoas gostavam, né? Advogado, etc. Mas aí quando eles falam em que área que você milita, fala área criminal. E as pessoas começam a entortar a cara com certo preconceito e a gente enxerga isso todo dia na nossa história, na nossa comunidade. A gente precisa entender o seguinte: o advogado criminalista, ele não defende o crime, ele defende a pessoa que cometeu o crime. O que seria do nosso país se não existissem os advogados criminalistas, que defendem as pessoas, sejam elas culpadas ou inocentes? Quando você defende uma pessoa inocente, o resultado é, assim, sensacional. Quando ele é acusado falsamente de algo que ele não cometeu, quando você consegue provar a absolvição do seu cliente, é uma satisfação que só você trabalhando vai poder sentir. Eu não vou conseguir transmitir isso para você. Agora, você lida, obviamente, com pessoas de alta periculosidade e nenhuma periculosidade. Você atua em favor de uma pessoa que está dirigindo no trânsito e acabou atropelando e matando uma pessoa involuntariamente e de uma forma equivocada se interpretou que ela tinha dolo para matar e depois você prova que não tinha. Essa pessoa ela não faz mal à sociedade nenhuma, é uma motorista. Você pode ser réu num processo como esse depois que terminar esse vídeo aqui. Só de sair de carro isso pode acontecer com você. E você pode também atuar em favor de um criminoso de alta periculosidade. Porém, não te torna um criminoso, porque você vai fazer com que a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal seja aplicado em favor dessa pessoa e não do crime que ela cometeu. Por óbvio que você, como advogado criminalista, basta uma decisão errada para se tornar um criminoso. É só andar com a sua conduta, não se tornar um criminoso. Outra coisa importante é,
você fazer com que a verdade venha à tona. Eu tive um caso que é importante comentar com vocês, onde um padrasto, ele acabou cuidando de uma criança, quando ele estava dando banho na criança, segundo a acusação, ele teria estuprado a criança, porque quando chegou no hospital, ele estaria com o ânus dele dilatado por conta de uma possível introdução. O rapaz foi preso, a mãe da criança tinha acabado de casar com ele, tinha deixado ele em casa e foi trabalhar, e ela estava no plenário do júri. Eu, tecnicamente, consegui comprovar que não houve estupro contra aquela criança, que, na verdade, a dilação que havia no ânus da criança era decorrente de uma diarreia que ela estava, e que não tinha nenhum machucado no reto dela. Tecnicamente, ela não foi estuprada, eu consegui provar isso no júri, e a mãe, ao final, ela veio me agradecer, porque ela vivia com aquele peso. Como que eu deixei o meu filho na mão de um homem para fazer essa atrocidade com meu filho, quando na verdade não era verdade. Então, na verdade, você está tirando a culpa da própria mãe. Imagina o peso que essa mãe tirou, e ela chorava quando ela me agradecia, dizendo agora eu vou viver em paz. Então essas são as satisfações profissionais que você, como profissional criminalista, consegue contribuir com a nossa sociedade. Imagine um mundo sem um advogado criminalista, o que seria, né? Agora, por fim, existem os riscos éticos e profissionais que a gente enfrenta na criação de teses e etc. A gente tem que entender o seguinte: criação de tese não é criar uma história mentirosa. Muitos colegas são descobertos ou desmoralizados porque no momento em que ele pega uma cena de crime, ele tenta fazer uma manipulação com testemunhas, até com vítima, fazendo uma manipulação na prova, vamos dizer assim. E eu até brinco nos meus plenários de júri que eu digo que advogado não é arquiteto, porque promotor adora falar, o advogado cria essa história, ele constrói uma história. Não, eu não construo nada. A história, ela aconteceu. E eu tenho o dever de demonstrar ela como ela é. O seu cliente, quando ele te contrata, ele pode fazer uma pressão absurda, tanto ele quanto os familiares, no sentido dessa manipulação de prova. Ah, doutor, vamos trazer essa testemunha, vamos inserir ela no contexto, ela não estava, mas a gente disse que ela estava. Veja, isso é muito perigoso. Isso tudo que é feito, e eu vejo acontecer, primeiro, ele desmoraliza você como profissional, porque o Poder Judiciário, se você atua numa comarca, esse juiz ele vai estar te observando, e a sua credibilidade ela é muito importante na hora da demonstração de uma prova. Então não entre, né, nesse calabouço, porque para mim isso é o início do final da sua carreira, quando você começa a construir mentiras dentro de um contexto. Você precisa ser muito sincero com o seu cliente. Ele já cometeu o erro. A gente precisa fazer com que ele seja punido na medida da culpabilidade dele. Não adianta tentar absolver todo mundo. Eu falo para os meus clientes o seguinte: não dê recibo para juiz, porque juiz faz audiência todo dia, ele faz 5, 6, 7 audiências diariamente, ele sabe mapear o que é verdade e o que é mentira, e você não vai chegar na frente de um profissional desse, contar um monte de mentira e achar que você vai ser absolvido. Pelo contrário, o seu cliente, sabe o que ele vai fazer com isso? E você vai construir isso, se você não tiver ética, você vai fazer com que o juiz pegue tanta raiva da mentira que ele está contando, que o juiz vai pensar assim: pô, não aprendeu nada, né? Cometeu o erro e ainda quer justificar o erro. Então, se a pena é 5, vamos dar 10. Quem que é prejudicado com isso? O seu cliente e a sua moral profissional. Porque o juiz viu que isso é uma construção tua, o promotor viu que você tem participação nisso, e sabe o que vai ser propagado aí no mercado? Que você não é um bom profissional. Eu sei que o seu cliente, em vez de pegar 5 anos, ele pegou 10. Então, veja, trabalhe com a verdade, trabalhe com a prova técnica, com os recursos que a justiça te dá. São diversos esses recursos: periciais, testemunhais, provas técnicas, documentais, seja o que for. Use a sua criatividade e faça com que o seu cliente tenha uma pena justa. E você que não sabe, estou fazendo uma imersão do inquérito policial ao tribunal do júri. Um conteúdo super interessante, especial, criado para você. Ele vai ser trazido gratuitamente e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, às 20 horas. Aqui na descrição vai estar o link para você se inscrever. Não perca tempo, que as vagas são limitadas, e eu gostaria muito de ter você participando desse contexto. Bom, pessoal, se você gostou do conteúdo, dá um like, que isso aí ajuda bastante o nosso canal. E se inscreve. A gente está buscando aí pelo menos 100 seguidores para iniciar a nossa história, nossa trajetória dentro do canal do YouTube. E eu conto com você e com quem você puder indicar aí para trazer para os nossos conhecimentos, compartilhamento que eu vou trazer para vocês ao longo de toda a nossa história aqui. Muito obrigado.